Nós somos o grupo Pod Guaraná e vamos falar sobre energia nuclear. Primeiro, que são energias alternativas. São recursos naturais inesgotáveis, ou seja, eles têm capacidade de se regenerar e eles diminuem muito o impacto ambiental porque não emitem compostos à base de carbono, como no caso dos combustíveis fósseis. O que é energia nuclear? Energia nuclear é a capacidade que alguns átomos têm de transformar massa em energia por meio de reações nucleares, seja de fusão ou de fissão. O metal mais utilizado para fazer esse processo é o urânio. O que é a fissão nuclear? Fissão nuclear é a quebra do átomo de urânio, no caso, quando ele é bombardeado por nêutron, e nesse processo ele vai liberar energia. Tá, agora são algumas partes do processo de produção de energia nuclear. Primeiro, elemento combustível. Elemento combustível são essas barras onde fica armazenado o urânio, para que ele não escape, o material radioativo não escape para a água. Base de controle. Base de controle, eles ficam acopladas no elemento combustível e são feitas de boro ou de cádmio, que eles são compostos que têm fácil absorção de nêutrons. Ou seja, ele consegue controlar muito bem a fissão nuclear. Pressurizador. O pressurizador é responsável só por aumentar a pressão do vapor que é produzido. Gerador de vapor. Gerador de vapor é um maquinário que contém água. Por dentro desse maquinário vai passar um duto com água radioativa que foi esquentada no processo de fissão. Essa água vai passar por dentro do gerador, dentro do gerador vai ter água, e por causa do calor vai esquentar essa água e vai fazer a água virar vapor. Turbina acoplada a um gerador. A turbina ela vai pegar esse vapor e vai transformar ele em energia elétrica. O condensador vai funcionar para reciclar essa água. Quando passa pela turbina, o vapor vai ser condensado e vai voltar para o processo. E tem as bombas. As bombas são usadas para fornecer energia mecânica para a água ou para o vapor, para que possa transportar eles de um lugar para o outro. E dando sequência ao nosso trabalho, eu sou Maurício. Vou falar agora do sistema primário, nesse fluxograma que está representado pela parte amarela. Esse sistema se inicia dentro do reator, com a fissão nuclear do urânio, dentro do elemento combustível. Com esse procedimento, se obtém energia térmica, que é transmitida por uma corrente de água que transita por esse elemento. A água que passa da temperatura ambiente para uma temperatura de 320 graus Celsius tem a pressão acrescida a 157 vezes em relação à pressão normal, que é 1 atm a nível do mar, por meio do pressurizador, para que ela continue no estado líquido e possa refrigerar. Por meio de um duto, a água que sai do pressurizador transfere calor para a água que se encontra dentro do gerador de vapor, para que ela entre em processo de ebulição. Logo após, o líquido pressurizado vai para uma bomba e o impulsiona para o centro do reator, onde será novamente aquecido e vai repetir o ciclo. O sistema secundário agora, que é representado nesse mesmo fluxograma pela essa parte azul escura, vamos dizer assim, nesse sistema a água líquida no gerador de vapor entra em ebulição e se transforma para o estado gasoso, devido à troca de calor que acontece com a água radioativa do duto. Assim, o vapor d'água, movimenta as hastes da turbina, a qual é acoplada a um gerador de energia, e dessa forma ocorre a produção de energia elétrica. Após a movimentação da turbina, esse vapor d'água é resfriado por um condensador, retornando à forma líquida e é conduzido novamente ao gerador de vapor por meio de uma bomba, o que vai reiniciar o ciclo. E agora, finalmente, o sistema terciário, que é constituído pelo condensador, que é onde acontece de resfriar o vapor de água proveniente da turbina e vai transformar ele em água líquida de novo. O condensador é basicamente composto pela água do mar. Agora vamos para o balanço de massa do processo. Dentro do elemento combustível, onde ocorre a reação química do urânio, não há troca de matéria com o meio, nem fluxo de matéria, uma vez que é
no sistema fechado e radioativo, o que comumente é denominado de processo em batelada. Tudo isso acontece no sistema primário, por onde também passa um fluxo de água que é 100% reciclado ao reator, salvo quando a água está com um determinado grau de radiação, no momento que daí ela tem que ser trocada. No sistema secundário, que é constituído unicamente de água no estado gasoso e líquido, o fluxo também é completamente reciclado, seguindo sempre o mesmo ciclo, do gerador de vapor, turbina, condensador, bomba. O sistema terciário é um caso particular, o qual possui um fluxo contínuo de água marítima, de água do mar, né, para resfriar, que não é reciclada, mas que volta para o mar uma vez que somente é usada para resfriar o favor, tornando líquido o vapor, quer dizer, não o favor. Bom, continuando o trabalho, vou falar sobre a parte do balanço de energia. Meu nome é Bárbara. No reator é o centro do processo e onde ocorre a produção de energia proveniente das separações do núcleo atômico. Essa energia transmite-se em forma de calor para o fluxo de água que passa pelo reator, consequentemente transferindo-se para a água mais fria que está no gerador de vapor. Nesse circuito, o reator-gerador de vapor perde-se energia para o meio, já que está a uma temperatura muito menor do que a do fluido. Então, a gente considera o reator como o trabalho de eixo igual a zero. No gerador de vapor, toda a energia térmica que é fornecida para o gerador é absorvida pela água em estado líquido, que imediatamente entra em processo de ebulição, tornando-se o vapor direcionando-se para uma turbina por meio de um duto. Durante o caminho até a turbina, tem-se uma perda de energia para o meio. Outra parte transforma-se em energia cinética que movimenta o fluido gasoso pelo duto. Então, no gerador de vapor, a gente vai considerar a variação de energia potencial igual a zero e o trabalho de eixo igual a zero. No caso, vai ser taxa, né, tanto no reator quanto no gerador. Na turbina, a gente tem grande parte da energia cinética que vem desde o gerador de vapor e transforma-se em energia mecânica. Quando o vapor realiza trabalho, girando as hastes de turbina que está acoplada ao gerador de energia elétrica. Então, na turbina, se ela tiver um bom isolamento, ela pode ser considerada um processo adiabático, então o calor vai ser igual a zero. Na turbina vai ter a taxa de trabalho de eixo e todas as outras energias. No gerador, a gente tem energia mecânica da turbina e ela se transforma em energia elétrica, que é o produto final da usina nuclear. No condensador, a gente tem uma parte da energia que ainda está em forma de calor, de vapor, e ela é retirada por equilíbrio térmico do vapor que se condensa por uma corrente de água fria. Então, no condensador, a gente vai ter a gente vai considerar a energia potencial nula, a taxa de energia potencial, né? E na bomba, o fluido líquido ganha energia cinética, pois é impulsionado para o maquinário desde o ciclo. Então, e assim a gente finaliza e daí o procedimento vai se repetir. Então, na bomba, a gente vai ter energia potencial igual a zero, a taxa de energia potencial igual a zero, desculpa, não vai ter energia potencial. A taxa de energia cinética é igual a zero, a taxa de energia de entalpia é igual a zero e o calor, né, a taxa de calor é igual a zero. Então, terminando a explicação, para falar que o balanço de energia como é um sistema aberto, então vai ter fluxo. Então, toda essa equação do balanço de energia vai ter uma taxa, então vai ter um pontinho em cima, só que a gente não conseguiu colocar um pontinho, então não tem um pontinho. Mas todas são taxas, tanto trabalho de eixo, calor, variação de energia parcial, cinética e a entalpia. Meu nome é Juliana e eu vou falar sobre a capacidade mundial de energia nuclear e também no Brasil. Os Estados Unidos detêm a maior proporção da capacidade instalada mundial de geração nuclear, de 25,8%, seguido da França com 16,4% e do Japão com 10,4%. As usinas nucleares podem fornecer energia por quase 90% do ano, sem a produção de dióxido de carbono, por ser uma fonte não carboidratada. Embora a produção de energia nuclear seja barata, uma usina nuclear tem um período operacional limitado. Com 58 reatores nucleares, a França produziu energia nuclear suficiente para suprir cerca de 78% de suas necessidades de eletricidade. É o país líder em utilização de energia nuclear para a geração de eletricidade. Também exporta excedentes de energia nuclear para sua vizinha Suíça, Itália e Bélgica.
A proporção do uso de energia nuclear para a eletricidade varia entre 41% e 60% para a Bélgica, Hungria, Eslováquia, Suécia, Coreia do Sul, Bulgária e Ucrânia. A porcentagem de eletricidade gerada por fontes nucleares varia entre 30% e 40% para a República Tcheca, Finlândia, Suíça, Bulgária, Armênia e Eslovênia e 16% a 20% para a Alemanha, Rússia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Romênia. Os principais produtores de energia nuclear são economias desenvolvidas ou em transição. A energia no Brasil. Na geração de energia no Brasil, é um dos poucos países do mundo a dominar todo o processo de fabricação de combustível para usinas nucleares. O processo de enriquecimento isotópico do urânio por ultracentrifugação, peça estratégica dentro do chamado ciclo do combustível nuclear, é totalmente domínio brasileiro. Hoje, o combustível utilizado nos reatores de pesquisa brasileiro pode ser totalmente produzido pelo próprio país. Entretanto, a conversão e o equipamento do urânio são realizados no exterior. As reservas brasileiras de urânio estão entre as 6 maiores do mundo, com 300 mil toneladas, suficiente para manter 10 reatores como os de Angra dos Reis, de 1 e 2 por 100 anos. Hoje, Angra 1 possui 640 megawatts de potência, gerando energia suficiente para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes. Angra 2 teve transferência de tecnologia para o Brasil, o que resultou no domínio sobre praticamente todas as etapas do processo. Tem uma potência de 1.350 megawatts, capaz de atender uma cidade com 2 milhões de habitantes. Sua entrada em operação permitiu economizar água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Angra 3 será capaz de gerar 12 milhões de megawatts-hora, atualmente está em construção sem data prevista para o funcionamento. Olá, meu nome é Matheus. Eu gostaria de falar que, apesar de todos os benefícios da energia nuclear, ela ainda é uma energia perigosa. Os reatores nucleares e as instalações complementares geram grandes quantidades de lixo nuclear, que precisam ficar sob vigilância por milhares de anos. Ainda hoje não se conhecem técnicas seguras de armazenamento do lixo nuclear gerado. E também existem problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores que são utilizados nas usinas. Alguns dos casos bem conhecidos atualmente é o da usina de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, um experimento mal conduzido, aliado a problemas estruturais da usina e outros fatores, causou a explosão do quarto reator de Chernobyl. Cerca de 30 pessoas morreram na explosão, 2 na hora exata e outras 28 durante a semana por envenenamento e durante o combate a incêndio. Outras centenas faleceram depois por causa da exposição aguda à radioatividade, num grau que chegou a ser 400 vezes maior do que o da bomba de Hiroshima. A partir de 2011, Chernobyl se transformou em atração turística. Apenas 3 mil pessoas com autorizações especiais vivem na cidade. Na época do acidente, eram 14 mil. Outro acidente também conhecido é o que aconteceu na usina de 3 Mile Island. Em 1979, a usina, localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, apresentou uma bolha de gás radioativo instalada na parte superior de um dos reatores da usina. Quando o sistema de emergência foi acionado, um funcionário desligou antes do tempo correto. E quando se foi medir a radiação no local, a intensidade estava 8 vezes maior que a letal. O local não foi evacuado imediatamente, apenas alguns dias depois. O estado da Pensilvânia começou com a retirada de crianças e mulheres grávidas da região, e como resultado, técnicos constataram perda de 60% do núcleo do reator devido ao superaquecimento. Por isso, o nosso grupo conclui que, para alguns países do primeiro mundo, é uma fonte muito importante utilizada pela sua alta geração de energia e ser uma energia considerada limpa e barata. O seu único problema seria essa parte ambiental, o descarte do lixo radioativo e os riscos de acidentes, que apesar da ocorrência de poucos acidentes, quando ocorre, os danos são devastadores. Então é isso, obrigado. Agora eu vou passar um pouco das nossas referências.